Mais um pré-jogo começando aqui no canal. Cruzeiro e Atlético Paranaense, na verdade Atlético Paranaense e Cruzeiro pela Copa do Brasil, oitavas de final, lá na Arena da Baixada às 21h45. É o Cruzeiro começando a sua trajetória na Copa do Brasil, o atual campeão da Copa do Brasil, e a gente vai ter participação especial nesse pré-jogo, então bora começar. Como a gente disse, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada às 21h45 nesta quarta-feira. O jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense que vem forte na Copa do Brasil, né? Eliminou o São Paulo, aí, um adversário bem complicado também, que a gente sabe que times como o São Paulo, que é um time grande, é bem complicado enfrentar nessas competições, apesar do São Paulo não ter tanta tradição assim na Copa do Brasil, né? Mas o Atlético Paranaense é um time que vem chamando muita atenção aí pelo estilo de jogo do seu treinador Fernando Diniz, mas nas últimas partidas aí deixou um pouco a desejar, né? 3 derrotas, 2 pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras e uma pela Sul-Americana. Então eles vêm de uma sequência ruim, buscando a recuperação e buscando um bom resultado em casa nessa oitava de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro que vem de uma sequência boa, né? O Cruzeiro recuperou o bom futebol, um futebol um pouco mais ofensivo do que a gente vinha apresentando nas outras partidas em que a torcida criticou muito, a gente criticou muito, né? Então o Mano Menezes acho que achou o time ideal, mas nessa quarta-feira a gente vai ter um grande desfalque, o Thiago Neves, né? Um dos principais jogadores do elenco, como ele vem recuperando de dores na panturrilha, ainda não está 100%, então o Mano Menezes preferiu deixar o jogador em Belo Horizonte mesmo, nem viajou para a delegação e não vai ser opção para esse jogo de quarta-feira, um jogo bem complicado. O Atlético Paranaense também tem alguns desfalques, né? O Atlético Paranaense não vai ter a presença do Paulo André que já atuou aqui pelo Cruzeiro, ele que está com dores nas costas, e tem o Nicão, parece que o Nicão teve uma fratura na mão, então o Nicão e Paulo André serão desfalques aí para o Atlético Paranaense que a gente traz a provável escalação deles aqui para vocês. O Atlético Paranaense que deve ir a campo com Santos, Zé Ivaldo, Paves, o velho conhecido da torcida cruzeirense Thiago Heleno, Matheus Rosseto, Camacho, Lúcio Gonzalez, Thiago Carleto, Matheus Anjos, Pablo e o Bergson que foi uma contratação do Atlético Paranaense. O jogo é muito complicado, a gente sabe, o Atlético Paranaense vem apesar de ter tido resultados ruins nos últimos 3 jogos, mas vem em uma crescente, né, com o Fernando Diniz, que chegou recentemente ao clube e vem apresentando um bom futebol, principalmente ofensivamente. É um time que pressiona muito o adversário, né, joga com a bola, é o que o Fernando Diniz gosta, então vai ser um jogo muito complicado para o Cruzeiro, a gente sabe, principalmente sendo lá na Arena da Baixada com torcedores só deles. Então a gente tem que ficar muito atento. O Cruzeiro que vai repetir a escalação do último final de semana contra o Sport. O goleiro vai ser o Fábio, como sempre. Na lateral direita a gente vai continuar tendo o Lucas Romero, já que o Edilson se recupera ainda da lesão. E na defesa, Dedé e Léo. Na lateral esquerda, o Egídio. No meio de campo tem o Henrique e o Lucas Silva. Lucas Silva que entrou muito bem nesse time, vocês sabem disso. Pela ponta direita a gente vai ter o Rafinha, no meio no lugar do Thiago Neves o Robinho, na esquerda o Arrascaeta que vem muito bem também, né, decidindo jogos importantes, convocado para a Copa do Mundo, e lá na frente a gente vai ter o Sassá. E vai ser um jogo muito complicado, a gente já sabe, né, principalmente com a ausência do Thiago Neves, jogador importante, e agora a gente vai saber um pouquinho com a participação do Juliano Fusqueta, o Fusca, lá da Atlético TV, um canal muito bacana sobre o Atlético Paranaense. Eu particularmente acompanho já tem tempo, antes mesmo de começar a produzir os vídeos aqui para o Diário Celeste, já acompanho, porque é um tipo de conteúdo que eu gosto, muito informativo. O link vai estar na descrição do vídeo, o link do canal e o link das redes sociais do Juliano. Então bora ver o que ele acha desse jogo e também dessa torcida única aí para esse jogo que virou polêmica, né? Fala galera do Diário Celeste, aqui quem fala é Juliano Fusca, apresentador da Atlético TV, o maior canal não oficial de torcedores aí sobre o Atlético Paranaense na internet, né? Isso aí, pedido do Diego, gravando um vídeo sobre o jogo de hoje, Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil na Arena da Baixada. Jogo muito difícil pro Atlético, tenho visto alguns jogos do Cruzeiro, vi o Cruzeiro na Libertadores aí contra o Vasco, contra a Universidade de Chile, vi esse último jogo contra o Sport e esperamos muitas dificuldades, né? Temos alguns desfalques importantes para hoje, como o Nicão, Paulo André e o Jonathan, jogadores habitualmente titulares dessa equipe, que estão lesionados. Né, a gente sabe aí que o Thiago Neves não joga também, mas o time do Atlético tem apresentado aí alguns problemas nesses últimos jogos, né? Acabou um pouquinho, entre aspas, do encanto, né, com o Fernando Diniz, né, que foi muito elogiado aí no Brasil inteiro, né, depois das partidas contra o Chapecoense e contra o News Old Boys.
né? O Atlético hoje não vence as 6 partidas, né? 3 derrotas e 3 empates. Perdeu as 2 últimas em casa, pro Palmeiras e pro rival aí de vocês, o Atlético Mineiro, né? Então a gente já tá tentando aí rever alguns conceitos e algumas peças desse time titular aí. Então eu espero que para esse jogo o Atlético tenha uma outra postura, mostre uma outra postura diferente da que tem mostrado nas últimas partidas, né? O Atlético tem um jogo muito proposto no toque de bola, no espaçamento curto entre os jogadores, né? Mas não está conseguindo dar muita velocidade no ataque, né? A gente sabe como o Cruzeiro é um time perigoso, tem talentos individuais que decidem partidas aí, como o Rascaeta, o próprio Sassá, né? O Rafinha, que jogou no Coxa, o Robinho também jogou no Coxa, né? O Dedé tá numa grande fase ali na zaga. E tem o Henrique, que é um grande jogador no meio campo também, muito importante para vocês. Então, jogo dificílimo, mas a gente espera sair com a vitória aqui na Baixada, porque se não tiver o resultado em casa, vai ficar muito difícil jogar lá depois da Copa do Mundo em Minas Gerais, né? Então o Atlético tem que jogar com muita inteligência, um pouquinho de cautela para não se abrir muito, né? Tomou 5 gols aí nos últimos 2 jogos em casa, então esse é um ponto que preocupa muito, né? A defesa alta do Fernando Diniz tem sofrido muito com ataques rápidos. Sobre a torcida visitante não poder entrar na Baixada, né? Num acordo aí que foi firmado pelo Ministério Público e aceito pelo clube, estamos totalmente contra esse acordo, né? Entendemos que as torcidas visitantes merecem ter direito de assistir os jogos dos seus times na Baixada. É uma medida drástica, uma medida que não vai dar certo. Atlético e Cruzeiro são torcidas que não tem problema, né? As torcidas organizadas eram aliadas até pouco tempo atrás, foram aliadas há mais de 20 anos, né? Então esse é um jogo que, por mais que a torcida do Cruzeiro assistisse no meio da torcida do Atlético, não teria problema algum. Vai dar problema em outras partidas, certamente, né? Partidas aí contra Corinthians, Palmeiras, Flamengo, que tem mais torcedores. Se a gente tiver uma torcida única, vocês podem ter certeza que vocês vão ver aí nas manchetes que teremos problemas sim, porque esse acordo foi muito mal feito, muito mal costurado, a torcida não foi consultada, né? O promotor que fez esse acordo nem sequer é fã de futebol, se declarou fã de automobilismo, né, numa entrevista. Então são pessoas de terno e gravata que não entendem a nossa realidade, né, fazem acordos chulos, acordos, né, que acabam sendo inconstitucionais e ferem o direito da liberdade. Então é isso, galera, mandar um abraço para toda a torcida cruzeirense, Cruzeirão cabuloso, maior de Minas, que seja um grande jogo, um grande abraço aí a todo mundo do Diário Celeste, valeu! Valeu, Juliano, muito obrigado pela participação, a gente sabe a dificuldade que foi para você poder gravar esse vídeo aí, então muito obrigado, conte com a gente sempre. E galera que segue a gente aqui no Diário Celeste, vai lá no canal da Tretes TV, se inscreva também, siga o Juliano nas redes sociais aí. E se você é torcedor do Atlético, também se inscreva no nosso canal aí, que é muito bacana. Tem vídeo sobre o Cartola também, se você não quiser ver apenas os conteúdos sobre o Cruzeiro. E a gente agora aguarda aí pela partida, desejamos boa sorte para eles, mas que a gente vença, né? Que vença o Cruzeirão cabuloso. Então bora pro jogo, e lembrando você que na quinta-feira sai aqui o pós-jogo, nosso resumo dessa partida. Esperamos que felizes com a vitória, né? A primeira vitória aí na Copa do Brasil. Na primeira partida é o atual campeão em busca do Hexa.